Olá, boa tarde a todos e todas. A gente está aqui com o Gerson Salvador, infectologista do Hospital das Clínicas aqui da USP. A gente vai falar toda essa situação aí da situação do coronavírus e principalmente, eu acho que essa questão da curva, se já está o momento de realmente abrir o comércio, a economia, o que é isso, né? Se os governos estão escutando aí os especialistas que entendem do assunto, né? Eu sou professor de matemática, entendo um pouco de gráfico, entendo um pouco não, muito, mas os especialistas, né, os infectologistas que sabem, que estudaram para isso, é eles que a gente tem que escutar, né? Gerson, tudo bom? Tudo bem, Toninho? É um prazer estar com você, é um prazer estar com sua audiência também. Só de antemão, me apresentando também, eu preciso falar que eu vou falar aqui unicamente em meu próprio nome, não em nome das instituições a que eu participo, tá? Só para a gente delimitar direitinho. É um prazer estar aqui dialogando com você, com o seu mandato e com todo o público que te acompanha. Você também é diretor do sindicato, né? Perfeitamente. Eu trabalho no Hospital Universitário da USP, também trabalho no Hospital das Clínicas, Instituto de Reabilitação, e sou diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Que legal. Gerson, até um pouco uma pergunta até um pouco mais pessoal primeiro para você, né? Você é um pouco, como que fala? Você se contradiz às estatísticas, né? Você vem de uma família humilde lá do Nordeste e conseguiu se formar em medicina. Não é uma coisa muito fácil para quem vem da periferia. Eu também moro na periferia de São Paulo, em Sapopemba, onde está tendo mais mortes, inclusive, na cidade de São Paulo, Isso. e a minha região, 50% praticamente, eu falo que é favela, né? Imagino. É, e você, por conta disso, que eu acho que conhece bem o sofrimento do nosso povo, eu vi um pouco a sua trajetória e os seus posicionamentos, você acredita bastante, defende bastante o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. É por conta também dessa tua trajetória, da tua vivência, das suas raízes, que você defende forte essa política pública tão importante para a cidade, como que, para o país, né, como que você um pouco nessa sua trajetória aí. Tá. Então, eu nasci em Cansanção, no interior da Bahia, né, uma cidade que hoje tem 32 mil habitantes, a maior parte na zona rural, e é uma das cidades com os piores IDHs do estado da Bahia, né, que é um estado pobre comparado à média da federação, e a região de qual eu venho é uma das regiões mais pobres da Bahia, que é a região Nordeste, a região do Sisal, né, que a gente já viu em muitos documentários sobre trabalho infantil, e fala, é daí que eu venho. Minha mãe, ela já era funcionária pública lá na Bahia, e meu pai metalúrgico aqui em São Paulo. Minha mãe, a gente veio para São Paulo aqui, meu pai sendo trabalhador da indústria, né? E eu cresci no bairro da Vila Carioca, que também é na região sudeste de São Paulo, não muito longe de Sapopemba, né? Na região do Ipiranga, no limite do ABC. De um lado, Heliópolis, do outro lado, a Vila Prudente, a Vila Carioca, um bairro operário ali do meio. É daí que a gente vem. Então, eu tive uma experiência enfim, na minha cidade não tinha, de fato, sistema de saúde organizado, como a maior parte do Brasil, né? A gente dependia, e que bom que elas estavam lá, das benzedeiras, e com uma estrutura médica muito precária. Sim. E aqui em São Paulo, a gente, enfim, usou o SUS em construção. Eu cheguei em São Paulo em 1990, um período, felizmente, de políticas públicas, um governo popular da Luiza Erundina, com tanto na educação quanto na saúde em crescimento, e fui acolhido nesta cidade, nessas circunstâncias, com um posto de saúde do lado da minha escola, com a praça de esporte. Então, e vi também como a maior parte da juventude da periferia de São Paulo, essas políticas públicas sendo destruídas durante a gestão Maluf, a gestão Pita, e depois com várias contradições, procurando um caminho. Então, eu acho que sim, acho que nós somos marcados pela nossa trajetória, e eu imagino, de onde eu enxergo, que o SUS é uma política pública que pode tornar o país menos desigual, pode ajudar a gente a superar algumas das nossas mazelas e garantir saúde como direito de todos e dever de Estado. Eu acho que é a maior conquista da população brasileira no âmbito institucional. A gente não conseguiu ter esse avanço em outras áreas, em outros direitos sociais. Então, acho que sim. Acho que sim. É, Que a gente se compromete pela nossa história. Assim. eu queria até parabenizar você, porque a maioria das pessoas acabam, quando melhora um pouco a sua situação, né, batalham para isso e melhoram, mas elas acabam
às vezes esquecendo um pouco as suas raízes, né? E eu acho que eu sempre falo isso bem na periferia. Eu moro desde os 12 anos no Sapopemba, né? Estou no meu segundo mandato, eu sou professor de matemática da rede municipal e continuo no mesmo lugar, né? Eu falo que a gente pode se formar, um virar professor, o outro médico, mas eu acho que a gente tem que manter essas nossas raízes, né? Ajudar a mudar as políticas públicas no país para que a periferia passe a ter a mesma qualidade de vida como as áreas centrais, né? Então, queria parabenizar bastante, porque infelizmente Obrigado. essa não é essa infelizmente não é a prática até do nosso povo da periferia, né? O pessoal quer sair do local, quer ir para um lugar assim melhor e quando ele vai para esse lugar melhor ele acaba esquecendo um pouco, parece tentando apagar um pouco a borracha, né? Com a borracha um pouco a vida esse É, passado. eu agradeço, mas assim, eu não acredito na meritocracia. Assim, eu acho que nós somos produtos de muitas coisas, né? Então, assim, o fato da minha mãe, por exemplo, já ter atingido o ensino médio quando eu nasci, depois ela fez ensino superior também, isso diferencia. Eu acho que tem questões que a política pública que estava instituída em São Paulo, né? Na minha escola, eu estudei na Escola Municipal Francisco Meireles, na Vila Carioca. Quando eu cheguei, tinha uma biblioteca novinha, tinha uma professora lá na biblioteca o tempo inteiro, tinha visita bienal, tinha teatro na escola. Então, a gente é um momento relativamente pequeno, mas que de alguma maneira nos possibilitou, né? As bibliotecas municipais elas eram verdadeiros centros culturais, tinha casa de cultura na periferia, no Ipiranga, a casa de cultura também construída na gestão Erundina. Então, isso também nos ensina caminhos, né? Como a política pública pode mudar a vida das pessoas e como a gente atravessou essa barreira, a gente tem um compromisso para tentar ampliar as possibilidades para os que estão nos lugares de onde a gente veio, né, Toninho? Então, sim, estamos Viu, aí. Gerson? E eu visitei várias bibliotecas hoje, né? Os neoliberais, isso eu estou falando de cátedra porque eu vi, assim, estão arrebentadas, assim, tá totalmente sucateada a nossa biblioteca, até sem servidor suficiente para fazer atendimento. É um absurdo o que estão fazendo. Bom, mas não vamos entrar nessa seara, não. Eu queria te perguntar um pouco mesmo, assim, eu acho que o tema da live é mais discutir a questão aí do Covid-19, né? É, uns falam assim, mas é uma doença, mutação de outros. Outros falam, não, mas é uma doença que veio dos animais, né? É, os estudos que se tem hoje, que conclusão se dá para chegar numa conclusão nesse momento, pelos estudos que tem? O coronavírus vem da onde, né? Um pouco isso. Primeiro, assim, os coronavírus são uma família de vários vírus que infectam várias espécies de mamíferos, ok? Então, eles já estavam no mundo antes do ser humano estar por aqui. Eles nos precedem. E a gente já sabe que entre os coronavírus, 7 tipos são capazes de infectar seres humanos. A gente conhecia 6 e esse atual é o SARS-CoV-2, é o sétimo. Então, basicamente, esse vírus, esse SARS-CoV-2, ele é muito semelhante aos vírus que infectavam populações de morcegos na região da China, no Sudeste Asiático, e a partir de um hospedeiro intermediário, parece um pangolim, que é um bichinho que parece um tamanduá, parece um tatuzinho, né? Que vive lá na região da China, parece que foi ele o caminho de chegada até o ser humano. Então, essa troca, nós somos micro-universos. Então, tem mais seres vivendo no nosso corpo do que estrelas na Via Láctea. Então, tem vários no nosso corpo, mesmo em plena saúde, tem diversas bactérias, tem diversos protozoários, outro tipo de... E essa troca de vírus ela é frequente na natureza. De tempos em tempos surgem espécies novas, todos os seres vivos estão em mutação. O nosso material genético está se modificando também, o material genético do vírus está se modificando também, só que como são estruturas muito mais simples, pequenas alterações podem trazer muitas mudanças do ponto de vista biológico. Então, o que aconteceu lá na China foi que esse vírus ele sofreu a mutação, conseguiu infectar o ser humano e conseguiu ser transmitido de um ser humano para outro. Então, é daí que vem esse coronavírus. Ele foi descoberto em dezembro de 2019, ali, revelado ao mundo em janeiro de 2020.
Então, pelo que você está falando, eu estou falando isso até para tirar um pouco, então, algumas questões que a gente vê na internet, né? Então, teve uma outra espécie intermediária, não foi uma, por exemplo, a alimentação do homem, comer, por exemplo, o morcego que Não, já passou o coronavírus para ele. não. Estou Assim, falando ó, isso esse porque coronavírus, isso é a gente viu disseminado bastante. Inclusive, as pessoas acabam tendo até um preconceito contra os chineses, falando que a preconceito culpa é cultural. deles. E a gente, infelizmente, vê reforçado pelas lideranças, algumas lideranças institucionais aqui no Brasil, né, fazendo esse tipo de coisa. Então, não é isso. Não, então, assim, isso é preconceito ideológico, tem uma verdadeira batalha cultural, notadamente liderada pelo Trump e setores conservadores, anti-China, isso tem a ver com disputas geopolíticas, né? E esse vírus não entrou na humanidade porque a pessoa comeu morcego. Aliás, ele é um vírus de transmissão respiratória. Então, o contato próximo entre seres humanos e animais, notadamente uma grande cidade, um grande mercado, esse contato próximo facilitou que uma secreção respiratória de um animal tenha infectado um ser humano. Sim. Mas isso pode acontecer, isso acontece o tempo inteiro em diversos lugares do mundo. Essa troca de vírus entre animal e ser humano, isso acontece em diversos lugares, né? A gripe suína, por exemplo, H1N1, surgiu nos Estados Unidos. Eles chamam de gripe mexicana, mas foi ali na região entre o México e os Estados Unidos. E em todo lugar que tem contato próximo entre seres vivos, ou em que a gente cria animais também confinados, fazendas de galinhas e fazendas de porcos, surgem também infecções, são locais que potencialmente pode surgir epidemia. No caso desse novo coronavírus, ele surgiu numa cidade grande, num mercado com uma grande concentração de pessoas, muitas interconexões de trem e de aviões, e que permitiu ele acabar se espalhando na China e no mundo, né? É isso. Mas isso não tem a ver com o hábito do chinês, mas 1 a cada 7 seres humanos são chineses. Então a chance de uma epidemia começar na China é 1 a cada 7, né? Então tem muita gente concentrada lá e as condições de muita densidade de gente no mesmo lugar acabam favorecendo. E hoje, né, quer dizer, chegou no Brasil. Também há estudos falando que quando foi notificado o primeiro caso, né, já tem estudos falando que, não, olha, os casos provavelmente o vírus já estava circulando no Brasil há um mês antes, que pegava aquele período do carnaval. Realmente, o que você já leu dos estudos feitos, o coronavírus já estava no Brasil bem antes do que a gente estava pensando? Isso é especulação, acho que não tem nenhum dado concreto que nos permita afirmar isso, né? Só que a gente tem visto a curva de crescimento de casos, né? Você é professor de matemática, você entende bem de estatística. Sem nenhuma medida de controle, cada pessoa transmite para 6 o coronavírus. De 6 vai para 36 e aí faz uma progressão geométrica, né? E com as medidas de controle, a gente pode baixar de 1 para 1 e é quando a gente consegue controlar a epidemia. Para você ter uma ideia, no final do mês de abril, começo do mês de maio, estava 3,2, mas nessa ordem em São Paulo, e com as medidas de distanciamento social a gente chegou em 1,2, 1,3. Então, eu não acho que é muito provável que a gente tenha tido essa introdução tão mais precoce, porque, na minha impressão, a gente teria uma curva distinta. Mas é só uma impressão, no campo da Tá, então especulação. não tem estudos ainda até. Não, estou falando isso porque Não. também chegam para a gente, para o nosso mandato, bastante perguntas assim, Toninho, o coronavírus já estava aí desde o carnaval, os governos sabiam disso, então hoje não tem até o momento nenhum estudo Não, científico assim, ó, sobre isso. que os governos sabiam disso, eu acho muito improvável. Basicamente porque, além do governo, tem as áreas de vigilância, que são profissionais técnicos, tem compromisso com o SUS. A gente viu, mesmo durante o governo Bolsonaro, os profissionais técnicos do SUS, eles conseguiram conduzir a política até determinado momento, né? Mesmo com as contradições do Ministério do Mandetta, ele vinha ouvindo a sua área técnica, né? As áreas de vigilância do Estado de São Paulo, do município, são áreas que têm uma certa independência. Agora o Ministério da Saúde está sob intervenção militar, acho que está um pouco mais complicado a gente confiar nos dados, mas até então eu não vejo subsídio suficiente para afirmar que o vírus já estava circulando e que isso foi omitido da população. Tá? Pode Tá. ser, claro,
eu não excluo, mas minha impressão é que não tem subsídios para a gente afirmar isso. Não tem nenhuma prova, nenhum estudo que dê para afirmar isso, né? Nem prova, e eu também, no meu ponto de vista, não é muito lógico. Mas é só Certo, uma, uma impressão. tá. É, aqui no Brasil, né, o epicentro, né, os epicentros começou aqui em Rio de Janeiro e São Paulo, né, da doença, do contágio, né, se alastrando é muito forte. A gente tem visto, né, alguns setores, alguns governadores, prefeitos, eu falo sempre assim, né, fazendo uma meia boca, né, nem o lockdown, aquela coisa rígida, mas também não deixou a coisa agir normalmente, né? O Brasil é sempre isso, né? O Brasil é difícil tomar posição, parece que tem sempre toma posição intermediárias, né? O fato é que a gente está vendo crescer bastante a quantidade de mortos e infectados, né? Aqui em São Paulo, agora, a gente começou a flexibilizar essa semana o comércio, podendo trabalhar 4 horas. No ponto de vista do estudo que você está fazendo e vendo, né, você está na linha de frente lá no Hospital das Clínicas, o que você acha? Estamos no momento dessa flexibilização? Não. Assim, no Hospital das Clínicas eu tenho um vínculo parcial, trabalho principalmente com controle de infecção, e eu trabalho no pronto-socorro e na unidade de terapia intensiva do HU, que fica lá na cidade universitária, né, ali colado com a comunidade de São Remo. Eu atendi pessoalmente muitos casos graves de Covid-19, né? Então, a doença chegou em São Paulo, principalmente pela classe mais rica, as pessoas que viajaram notadamente para a Itália. Então, teve um surto, principalmente na classe mais rica no primeiro momento, e depois a doença se disseminou pelas periferias. E hoje, o maior número de casos e de óbitos são nas periferias de São Paulo. Houve uma aceleração muito grande, principalmente durante o mês de março, o mês de abril, a gente viu crescendo numa velocidade muito grande. E no mês de maio, a partir das medidas de distanciamento, continua crescendo, mas numa taxa menor do que estava até então. Então, nós não Agora, chegamos num platô. Nós não chegamos num platô ainda. isso, Estou te perguntando, exatamente. porque o governador e principalmente o prefeito fala que nós já chegamos no platô. Então, mas assim, o que é um platô? Um platô é uma área, a gente tem uma curva com o número novo de casos que está crescendo e a gente está no momento de uma certa estabilidade. O número próximo de casos sendo confirmado todos os dias, mas é num patamar ainda muito alto. A gente está num platô, numa região que bateu o recorde comparado aos anteriores. A gente não começou a cair ainda. Então, a nossa situação é absolutamente preocupante. Para a gente conseguir reabrir, a gente tem um número que a gente calcula chamado número básico de reprodução, que é o cálculo de quantas pessoas o indivíduo infectado passa. Sem medida de controle é 6. Com medida de controle ele vai caindo e a gente começa a ver a curva cair de número de casos quando ele está abaixo de 1, e a gente não chegou nesse patamar em São Paulo, notadamente. A gente não observou queda. A gente está numa parte reta da curva, mas com um número elevado de casos. A gente teve um crescimento de leitos, de fato, que veio acompanhando a demanda. A gente chegou a 95% de ocupação dos leitos de terapia intensiva, e na capital isso diminuiu parcialmente. Mas a gente está numa situação muito grave neste momento nas periferias. Então Sapopemba, ainda Vila Brasilândia, a região do Sacomã, que é a minha região de origem também, está numa situação muito complicada, e agora na região do Boi-mirim, que tem cerca de 1 milhão de habitantes naquele pedaço da cidade com um déficit assistencial muito importante. Então, a epidemia está acontecendo, ela não está controlada, mas ela está mais controlada numa determinada classe social, que é a classe mais rica. E me parece que quando o governador permite, ela não estando controlada nas periferias, e não estando controlada em Osasco, em Guarulhos, nas cidades da Grande São Paulo, na região de Francisco Morato, por exemplo, então são regiões que estão crescendo, é uma decisão política que protege mais um determinado segmento da população. E mais baseada nos interesses do empresariado, que o Dória tem perdido apoio para o Bolsonaro. Então, essa disputa de quem leva a classe dos empresários consigo, e o Dória tomou uma decisão política, não foi uma decisão técnica, infelizmente. Então, nossa situação ainda é bastante preocupante.
Haja vista que o Brasil é o país, a gente está chegando em 800 mil casos confirmados, sendo que a gente só confirmou a cada 7. Então, o Brasil hoje pode ter já mais de 4 milhões de casos de Covid-19, dada a subnotificação. Então, estamos absolutamente sem controle, né? Jair Bolsonaro é um genocida, uma política de extermínio. E os governadores vinham acertando mais do que errando, mas agora eles estão cedendo. Estão cedendo à pressão política mais do que ouvindo as autoridades de saúde pública e os estudiosos. Isso que eu ia te perguntar também, quando você falou do platô, nós não começamos a descer, né? Mas agora que abriu aí os comércios, eu vi umas fotos da 25 de março, que, pelo amor de Deus, eu fiquei arrepiado, apesar também que não é só os comércios, né? Eu tenho feito bastante debate, inclusive eu entrei no Ministério Público, os nossos transportes públicos sempre abarrotados, né? Eu tenho contato com o pessoal lá do Sindicato dos Metroviários, eles falando que transportando 600 a 700 mil pessoas dia, naquele momento onde estava tendo maior intensidade de recolhimento das pessoas, que as pessoas estavam aderindo mais à quarentena. E estava transportando mais que 1 milhão de pessoas, 1 milhão e não sei quanto por dia. Quer dizer, o metrô totalmente abarrotado, um esmagando o outro, como se fosse um dia totalmente normal. Isso acontece nos trens também, e por conta aí que o prefeito tirou parte do transporte público, da rodoviária, os ônibus, né? Isso também estava acontecendo nos ônibus. Então, o transporte público acabava sendo, acho que, um dos maiores grandes focos de infecção, né? Ainda mais quando o pessoal lá está tudo fechado, né? Porque o uso da máscara veio de uns dias para cá. Antes as pessoas estavam usando esses transportes públicos sem máscara, né? Mas o fato é que assim, abrindo, claro, o comércio é mais um outro elemento para contágio, né? Pode O acontecer. esperado é que tenha aumento. Isso, é isso que eu pergunto. Pode acontecer. Você está em um platô, mas não quer dizer que você chegou em um platô, necessariamente você vai descer. Você pode ter um Não, momento assim de um platô e exatamente. de repente subir de novo. Pode Podemos ter acontecer isso. do platô, pode acontecer de cair, com essa abertura provavelmente vai subir. Provavelmente vai subir, porque quanto mais encontro entre as pessoas houver, maior a chance de transmitir, sabendo que pode até 50% das pessoas serem assintomáticas e podem transmitir, né? Então, pessoas jovens vão circular no comércio, vão trabalhar, vão circular, enfim, vão voltar para suas comunidades, vão acabar infectando suas famílias, as pessoas mais velhas, que lamentavelmente vão ter casos mais graves. É isso que a lógica que faz com que a gente preveja, infelizmente. Então, provavelmente é isso que acontecerá. Claro que a gente não sabe prever em absoluto, mas com o relaxamento É uma deste momento, tendência, né? É uma provavelmente tendência que a aconteça. tendência é. E notadamente na população mais pobre da periferia. Notadamente na população mais pobre. Então, eu fiz esse debate quando o governo falou que ia reabrir, eu tive a mesma opinião que você fez, que acabou de falando aqui, né? Mas dá para deixar isso um pouco mais claro. A minha impressão foi o seguinte, né? Enquanto vou chamar de classes, eu não gosto muito disso, classes é o pessoal A e B, né? Que é os ricos e a classe média alta, enquanto o vírus estava circulando mais forte nesses bairros, aí se fez o isolamento. E agora que o vírus está circulando altamente nas classes C, D e E, aí se abre tudo, demonstrando uma incoerência do Dória e do Bruno, porque eles queriam se distanciar dessa forma do Bolsonaro. Eu acho que o Dória já pensando nas eleições próximas, disputando, né, a mente das pessoas. E aí eles acabam, eu acho que caindo a máscara agora, né? Porque o que eles estão querendo falar é que a periferia pode morrer, que os pobres são descartáveis. E na periferia tem mais negros, então é uma genocida, estão sendo genocida igual o Bolsonaro, e ainda também com uma questão racial, porque os pretos dessa cidade podem morrer. É esse o meu entendimento? Eu estou viajando ou você tem a mesma opinião? Não, eu concordo, eu concordo em absoluto contigo. É uma postura classista, racista, né? Que assume a proteção de um determinado lado, que é a classe mais alta, né? Enfim, os brancos que moram nos bairros ricos e que têm as melhores condições econômicas. E a população negra que vive nas periferias, notadamente nas favelas, nas comunidades em geral, a vida deles, para esse segmento, é dispensável. Né? E, infelizmente, é claro, explícito, eu concordo em absoluto com sua análise.
Quanto à questão de vacina, né? O Dória mesmo agora anunciou aí que o Instituto Butantan fez uma parceria com o Instituto Chinês que estão desenvolvendo e que está na terceira fase de teste a vacina, que vão já testar em seres humanos voluntário, mas já anunciando como chegamos lá, né? Que a gente quer que chegue mesmo, quanto mais rápido, melhor, independente que instituto seja, né? Se seja americana, chinesa, o que for, né? A gente sabe também que tem uma corrida nisso, porque também tem interesses econômicos aí, mas o importante é que as vacinas cheguem na mão das pessoas, né? Que as pessoas sejam imunizadas. Mas o fato, assim, uma vacina, mesmo indo para o estágio 3, e se ela der certo, porque também a gente pode testar agora no estágio 3, ela não dá certo, imagino, né? Queria até que você falasse, quando vai para esse tipo de estágio, a probabilidade maior é que ocorra tudo bem, e se ocorrer tudo bem, quando é que você acha que as vacinas chegarão em massa para a sociedade? Ou eu falar já de as vacinas chegar em massa para a sociedade, eu estou sendo muito otimista, eu tenho que botar bastante o pé no breque. Como que é isso aí? Porque a gente está vendo não só essa, né, desse instituto chinês, mas todo dia no jornal sai, olha, tal instituto lá em tal país já também conseguiu e está mais adiantado. Eu vi falando que uma universidade, não sei se é Oxford, lá no, eu não sei qual que Isso, é, Oxford. que, É Oxford. que era mais adiantada nas coisas. Como que está esse negócio dessas pesquisas? Que grau que nós estamos? Quais são, se tem alguma que realmente está sendo mais promissora e se tem possibilidade mesmo do ano que vem nós temos vacina? Então, assim, quando a gente desenvolve um tratamento, vacinas inclusive, mas um tratamento em geral, tem uma fase pré-clínica, que você faz uma avaliação em laboratório, você tenta se desenhar qual que é o melhor tipo de anticorpo, que parte do vírus vai ser usado, se vai ser um vírus vivo atenuado, se vai ser uma parte do vírus, se vai ser modificado. Essa é uma parte pré-expor seres vivos. E depois você tem uma fase que testa em células, uma fase que vai testar em animais, depois a gente vai fazer um teste num número menor de pessoas para avaliar a segurança, normalmente de 20 a 80 pessoas, só para ver se ninguém vai ter um evento adverso muito grande. Depois a gente vai testar um número maior de pessoas na casa de algumas centenas ainda para avaliar segurança. E quando a gente vai para a fase 3, é porque nesses estudos menores passou pelo teste de segurança. Então não causou não causou Oi, Gerson. coisas de mim. Alô? Oi, oi. Opa, tudo Tá bem? tudo bem agora. Deu uma Agora tá travada. melhor. É que Estamos aí? Estamos aí? tá. Tá. É Então, que tinha ontem eu cortado. consultei isso. Ontem eu consultei, eu encontrei 126 protocolos de vacinas sendo desenvolvidos no mundo. 126 protocolos, os que eu tomei conhecimento pode ser mais. Dessas, se eu não me engano, 8 estão já em fase de testes clínicos, tá? E no Brasil, essa vacina chamada de Oxford, na verdade, ela é uma vacina de uma empresa chamada AstraZeneca, que começou a ser estudada na Universidade de Oxford. Ela já está em teste no Brasil também, no Instituto DOR, no Rio de Janeiro, e na Unifesp, em São Paulo. Já começaram estudos que vão testar milhares de brasileiros, e nessa fase é já para avaliar se consegue fazer anticorpos o suficiente. Então, avalia-se se faz anticorpos suficiente, vai avaliar a segurança também e vai acompanhar essas pessoas para ver se muda desfecho de infecção. E a última fase é a fase 4, que é quando a vacina é disponibilizada, que ela tem que continuar sendo estudada para ver se ela não gera maiores eventos adversos, se ela de fato protege as pessoas de doença. Na média, de 8 a 10 anos para desenvolver uma vacina. Então, para esta vacina das vacinas do coronavírus, numa perspectiva muito uma perspectiva muito Otimista. otimista, era de cerca de 18 meses, mas pelo avançar dos estudos, parece que essa expectativa pode ser até antecipada. Então, eu espero que sim. Espero que a vacina seja imunogênica, ou seja, que ela gere anticorpo e que ela, de fato, consiga gerar uma resposta adequada. E dessas 126, se a gente tiver uma que possa ser distribuída e de um custo que consiga ser acessado e que a gente consiga distribuir, vai ser muito bem-vindo. Só que tem que ter um produto adequado, tem que ser seguro e tem que ser possível, né, que a partir dos acordos internacionais viabilizar para as pessoas, né?
E essas respostas, elas nunca são muito simples, não é só, tá aqui, toma lá, vamos vacinar. Tem que ter muito cuidado em cada uma dessas etapas, ok? Então, no Brasil, Tá. essa que o Dória anunciou é a segunda que vai chegar. A gente espera que traga boas novidades também. E a Fundação Butantan também é patrimônio do povo de São Paulo, né? Mas um instituto público, lembrando, né? Quando eles falam que o problema no Brasil são os servidores públicos, a universidade, é o SUS que custa demais, né? E a resposta à pandemia está sendo dada pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, pelos servidores do SUS, por essa estrutura tão desacreditada pelo neoliberalismo, né? Eu sou cristão, né, Gerson? Mas eu tinha que falar para as pessoas, né? Precisou vir uma pandemia para colocar um pouco ordem na casa, né? Porque estavam criminalizando a educação, os pesquisadores, tudo mais, né? Eu sou cristão, mas eu sou daqueles que acham que a Bíblia foi escrita em um contexto histórico lá atrás, ela não vai ser resposta a tudo, né? E eu percebo que os fundamentalistas usam a Bíblia para querer explicar agora todas as coisas do mundo, né? Só que agora eles ficaram mais quietinhos no lugar deles, né? E eu acho que a educação e a ciência estão de novo na centralidade aí da discussão, né? Pelo menos é o que a gente No percebe, momento, né? no momento de crise, o capital foge, né? As bolsas do mundo sofreram, a do Brasil caiu, não se recuperou completamente, a economia real acaba indo pro buraco, e a resposta está nos setores que o neoliberalismo desacredita, né? Na ciência, nos servidores públicos em geral, da saúde, da educação, da segurança também, que estão bastante expostos, né? Dos pesquisadores. Eu fiz inclusive uma cutucadinha, né? É bom dar uma alfinetada também no Holiday, né? Lá na Câmara Municipal. Eu falei, olha, o projeto neoliberal de vocês, né, a pandemia veio demonstrar claramente que acabou, vocês não têm mais hoje o que falar, porque vocês estão quietos, inclusive, quem está muito quieto lá, vocês estão muito quietos porque quem vai salvar o mundo são os setores que vocês estão sempre criminalizando e falando que tem que acabar com eles, né? Então, eu espero que as pessoas depois, pós-pandemia, né, que eu acho que também não vai ser uma coisa de data marcada, vai ser um processo, né, a pandemia vai passar por um processo, o declínio dela, mas que as pessoas depois não esqueçam disso, né, não esqueçam nas Assim, eleições, não esqueçam, porque o brasileiro também é fogo, né, parece que as coisas passam muito rápido, a gente tem que, né, estudar, ter história, memória das coisas, é muito importante. Eu sei que eu sempre falo para as pessoas, né? O povo não é culpado, né? Eu sempre falo, né, o pessoal não, o povo não é culpado de ter votado no Bolsonaro. Né? Ter a imprensa que a gente tem, uma série de mecanismos institucionais fazendo verdadeira lavagem na cabeça das pessoas. Eu comentava na época do impeachment da Dilma, eu sempre ia para a Câmara Municipal escutando a CBN, não tinha um dia que eles não traziam alguém, se era um economista, mas um economista para falar mal do PT, porque o PT que institucionalizou o roubo nesse país. Porque, eu não sou petista hoje, eu fui petista, hoje estudo pessoal, mas, o que é isso? É um tamanho absurdo. A gente sabe que a direita roubou o Brasil esses 500 anos, a esquerda chega no poder uma única vez, faz um monte de política pública para o pobre. Eu moro, eu falei para você lá perto da favela, né, na minha região tudo favela. Pô, é legal você ir na favela e ver o pai e a mãe chorando, falando assim, se não fosse a política pública do Lula, meu filho não estava fazendo medicina. E eu ver que no meio da favela, do lado da minha casa, uma pessoa que talvez não teria oportunidade nenhuma por conta de políticas públicas, de governos de esquerda, conseguir realizar os seus sonhos, né? Porque essa juventude está cheia de sonhos, né? Quer vida, quer, né? Infelizmente, os governos que estão aí não acabam traduzindo isso, né? Dando vazão a esses sonhos e a vida melhor para o povo, né? Mas assim, voltando um pouco na questão né, da pandemia. Bom, então, na melhor das hipóteses, vamos ter uma vacina entre 1 ano e 1 ano e meio. Isso na melhor das hipóteses. Pode acontecer alguma coisa que né, essas fases, a quarta fase ou a terceira ou a quarta não dando muito certo e ter de ver outras que estão aí também no caminho, no processo. Mas enquanto a remédio, né, tem bastante polêmica aí com a questão do cloroquina, né? Eu acho que a França que acabou fazendo, eu acho que o primeiro
uma primeira pesquisa, publicação sobre isso, né? O Bolsonaro já se antecipando, eu acho, mandou fazer milhões de comprimidos de cloroquina. Agora, eu soube que algumas, e aí você pode comentar isso também, se é verdade, que alguns planos de saúde já estão dando kit cloroquina para todo mundo, a pessoa está com coisas leves, assim, ó, tá o kit cloroquina aqui, né? Não, mas assim, o que a gente quer saber, assim, existe também, do mesmo jeito da vacina, existe estudos para remédios, para que remédios são desenvolvidos, ou na questão do remédio a gente está um pouco menos avançado? Como que está essa questão do remédio? Porque aí vem de tudo, né? E aí vem também pessoa falando, não, coma bastante alho, que não sei o que, faça isso, que não sei o que lá, né? Aí eu começo a ficar preocupado, porque sem estudo nenhum, e o povo vai passando... Como que tem essa questão de remédio, né? A gente pode confiar em algum tratamento hoje? Eu vou responder, eu só vou ter que pedir desculpa a priori, porque eu tô sem carregador e o meu celular deu um sinal de carga baixa. Peço desculpa se cair, tá? Não, que é isso, Gerson. Então, em Se relação a... você quiser já colocar o carregador, né? Não sei, Não, esperar não, um eu tô minutinho. sem. Eu tô no carro, Ah, não tenho como carregar. Então, se eu tá cair, bem, já considere agradecido, senão a gente leva o debate até o limite, tá? tá Prazer em bem. estar aqui, se cair. Então, primeiro eu vou falar em relação à cloroquina. Cloroquina é remédio para malária. Malária é um protozoário, um bicho gigantesco, complexo, chamado plasmódio, que dá essa doença. O coronavírus é outra coisa, um vírus é completamente distinto. Na época essa é a terceira epidemia por coronavírus no mundo, neste século. A primeira foi a SARS, 2003, 2004. Quando a SARS surgiu, foram estudar diversos tratamentos possíveis. Então, eles encontraram mais de 80 substâncias que, no vidro do laboratório, matam a célula infectada pelo coronavírus e impedem a sua transmissão. A cloroquina foi uma delas. Mas a cloroquina ela tem efeito no vidro contra a dengue, contra HIV, contra a chikungunya, contra uma série de vírus. Só que nenhum vírus anterior mostrou resultado em vivo. Por exemplo, em macaco tratado com cloroquina, estudo para tentar avaliar a qualidade do tratamento, morreu mais macaco tratado com cloroquina. Então, não chegou a testar em humano para chikungunya, por exemplo. Então, foi um cientista francês chamado Didier Raoult, ele fez uma pesquisa em que mostrou que alguns pacientes, ele pegou 42 pessoas, deu cloroquina para algumas, para outras deu cloroquina com azitromicina com antibiótico, para outras não deu nada. E ele não avaliou desfecho, ele só avaliou quem tinha vírus no nariz depois de uma semana, e as pessoas que tinham usado cloroquina com azitromicina tinham menos vírus, ok? Quais são os problemas? Entre os que estavam usando cloroquina, 2 morreram. Ele não colocou nos resultados do estudo. Quando a gente avalia a distribuição, a gente tem que ter um número de pessoas suficientes para avaliar se aquilo que está sendo observado é ao acaso ou não. E tem que ser grupos homogêneos, né? Você não pode fazer um grupo com um jovem atleta de 20 anos e outro com pessoas cardiopatas de 70. O desfecho vai ser diferente, né? Então, foi um estudo mal desenhado, cheio de viés, que não poderia concluir nada. Só que o Trump, ele passou a fazer propaganda dessa solução e o Bolsonaro copiou. E copiou dentro de uma agenda de dar uma solução simples, né? A solução é complexa. Ela envolve dar suporte financeiro às pessoas que não têm renda para não morrerem de fome. Ela envolve garantir distanciamento, envolve ampliar a rede de atendimento com estrutura de terapia intensiva, contratar profissional de saúde, envolve reconhecer que o SUS, que vinha sendo desmontado por eles, é absolutamente necessário. Então, o Bolsonaro procurou uma resposta simples para fazer disputa política. Então, hoje em dia, todo mundo sabe que a cloroquina não funciona. Nós que somos da ciência, a gente fala, precisamos de maiores evidências e tal, né? Às vezes não comunica com tanta clareza, mas os dados que a gente tem até agora são que a cloroquina em absoluto não funciona. E, a priori, a gente não tinha motivo para acreditar que ela funcionaria, porque o mecanismo de funcionamento dela nunca demonstrou funcionar para nenhum vírus. Então, é uma coisa meio... virou uma cortina de fumaça. Então, enquanto o Bolsonaro fala da cloroquina, ele faz intervenção na Polícia Federal, ele desmonta o Ministério da Justiça, ele tira os ministros da Saúde, faz uma intervenção militar no Ministério da Saúde, e ele vai usando isso como um elemento de distração, e eventualmente nosso campo acaba caindo nessa. Então a gente tem que
avançar nesse debate, né? Tem que esclarecer, mas a gente tem que avançar. Em relação a medicamento, tem várias iniciativas do mundo que têm estudado. Vou dar alguns exemplos. Tem um medicamento chamado Remdesivir, que foi desenvolvido contra o Ebola. Contra o Ebola não funcionou, mas tem estudos tentando avaliar se ele funciona para a Covid-19. Não tem dados conclusivos. Tem gente estudando plasma, que é retirar o sangue de pessoas que já tiveram infecção e que têm anticorpos, purificando para infundir em pessoas que estão doentes. Tem estudos com outros antivirais, como o Favipiravir, que é um antiviral japonês. Tem vários estudos no mundo acontecendo neste momento, mas em absoluto nenhum medicamento provou ser eficaz contra a Covid-19. Então, como a gente cuida? 80% das pessoas têm quadros leves, não precisam de tratamento médico. Os 20% graves vão precisar de atendimento, vão precisar eventualmente de internação para ficar com suporte de oxigênio, exames complementares, e desses 20%, que são os mais graves, um quarto precisa de terapia intensiva. Então, pode precisar de intubação, ventilação mecânica e um suporte altamente especializado. Okay? Então, felizmente, o número de casos graves é menor e de casos críticos é um número bem menor. Então, do ponto de vista individual, o risco não é muito grande, principalmente com uma pessoa que não tem muitas doenças, né? Pessoa jovem sem mais doenças, a chance dela ter uma doença grave é pouco provável. Mas quando você pega aí 800 mil pessoas com caso confirmado, ou quase 4 milhões de pessoas, que é o estimado, você tem um contingente enorme de pessoas que adoecem ao mesmo tempo, e temos aí, já passamos as 40 mil mortes no Brasil confirmadas, fora tantas outras que não foram confirmadas. Então, Gerson, é isso que eu fico pensando. Uma das maneiras, eu acho que, para atenuar aí o crescimento é isolamento, né? Bom, mas eu sou da periferia, né? 50% lá do nosso povo, eles trabalham na informalidade, trabalham hoje para comer amanhã. Eu fico até achando ruim quando as pessoas ficam criminalizando aquele pessoal porque está saindo, né? Mas está saindo porque tem que trabalhar. A gente até fez uma campanha que é tranca a rua e abre os cofres. Né? Enquanto os governos não abrem os cofres, como vai ser? Oportuno. Tranca a rua e abre os cofres, porque e mais ainda, né? No nosso ponto de vista, o isolamento é um direito, a pessoa está salvando a sua vida, é um direito da pessoa querer preservar a sua vida. Mas se o governo não abre os cofres, como que a pessoa vai fazer? Entre morrer de corona e morrer de fome, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar. Isso. Esse é um debate que o Bolsonaro tem feito com seus seguidores de uma maneira muito rasa, porque as pessoas estão passando fome porque eles não deram o suporte necessário que o Estado brasileiro deve dar. Então, e tem dinheiro para isso. No município de São Paulo tem dinheiro. Isso. Existe o desafio do recurso chegar para dar segurança alimentar para as pessoas minimamente. E a segunda coisa, que em ambientes de aglomeração, muitas pessoas vivendo num único cômodo, não tem como isolar. Então, como é que alguns países resolveram isso? Quarentenas em locais destinados para isso. Hotéis podem ser usados para deixar essa população que não precisa de hospital, mas precisa ficar em isolamento. Então, a rede hoteleira está aí, desocupada, poderia ser uma iniciativa. Tem locais que as comunidades têm assumido. Em escolas, a comunidade em Paraisópolis, eu já observei, já vi em matérias de imprensa, a própria comunidade assumindo isso. Mas por que o poder público não assume o cuidado dessas pessoas que precisam de isolamento e não tem como ser isoladas na comunidade, né? Então, e não tem outros meios. A gente não tem remédio, não tem vacina ainda. Então, como é que a gente pode evitar? Distanciamento. Distanciamento quer dizer pessoas sem sintomas ou que não estão doentes vão circular menos, vão ficar cada um na sua casa. Fecha o comércio, fecha a escola, diminui a atividade econômica. Segunda coisa, isolamento. Isolamento é para caso. Caso suspeito ou confirmado, afaste-se 14 dias. Terceiro, quarentena. Teve contato com caso suspeito ou confirmado, fica afastado também durante esse período de eventualmente ter sintomas. E quarto, higiene das mãos, usar máscara, etiqueta respiratória, né? Evitar tossir em ambiente público. Se tossir, garantir eu estar com a máscara ou cobrir com o cotovelo, fazer muita higiene das mãos. Esses são os meios que a gente tem, infelizmente, e os nossos governantes, notadamente o presidente da República, mas, enfim, o prefeito e o governador também deixa a desejar, agora com essa flexibilização de uma maneira mais escancarada, não tem usado as ferramentas que estão disponíveis, e é por isso que o Brasil é o pior país do mundo em relação à resposta à pandemia, e a gente está caminhando para se tornar o líder mundial em número de casos e de mortes,
mesmo tendo um sistema único de saúde que garante uma estrutura de atendimento, né? Mesmo com todo o esforço que a gente tem feito como profissionais de saúde. Mas para fazer isso, a gente não tinha que ter um pouco de teste em massa, porque se a gente não consegue detectar a pessoa que está contaminada, eu vou falar por mim, né? No começo a gente fica assustado, eu peguei uma sinusite de 3 meses, mas eu fiquei tão forte que eu pensei assim, eu estava tossindo, nem conseguia respirar direito, eu fui ao médico. E aí o médico olhou para mim, viu, falou, ó, teu pulmão lá parece que tá bom, né? Não tô vendo chiadeira nenhuma, não sei o quê. Eu falei, mas não é bom fazer um teste, doutor? Ele falou assim, não, olha, a gente está fazendo só. Ele falou assim para mim, só estamos fazendo o teste para aquele que você já olha e tem quase certeza que está para ter o álibi para internar a pessoa. Então não está se fazendo quase teste nenhum. As pessoas nem sabem se está ou não está, ou se teve ou não teve. Então, como que fica isso? A gente tem testado um pouco mais, ainda de maneira insuficiente no Brasil, né? Mas basicamente a indicação é síndrome respiratória aguda grave. Quando a pessoa tem o oxigênio caindo no sangue, ele vai precisar de oxigênio suplementar, né? Fora disso, talvez o médico que te atendeu, eu faço esse papel, eu sou o cara que fala isso com o paciente algumas vezes, mas simplesmente o exame não está disponível para quem não preenche esses critérios, como política de Estado, enfim. O ideal é testar, a gente vai ter uma dimensão mais acurada do que está acontecendo, não só testar os casos, como também os contactantes, as pessoas que nem têm sintomas, mas tiveram contato com o caso. Mas tem lugares, por exemplo, o Vietnã e o Paraguai, para pegar 2 exemplos, que não tinham recursos para ter teste em massa, mas tiveram políticas que foram satisfatórias. De que maneira conseguiram fazer isolamento precoce e conseguiram avaliar como caso qualquer pessoa que tivesse uma síndrome respiratória. Então, se você está resfriado ou está com gripe, entenda-se que você é um caso possível de coronavírus e você deve ser afastado de circulação. Então, aqui no Brasil, a gente ficou no meio do caminho. Não se assumiu que não teria teste, ficou sempre procurando um teste que não viria e uma política que não foi acertada, né? Um erro desorganizado, né? Então, mas a gente tem ampliado os testes, eu espero que a gente consiga testar com mais qualidade para a gente dimensionar melhor, mas infelizmente isso está chegando relativamente tarde, porque o vírus já está espalhado no Brasil. Porque, viu, Gerson, unidades escolares na capital, eles estão fazendo um revezamento, mesmo sem aluno de servidores, né? E tem unidades que 3 pessoas pegaram coronavírus, né? E qual que é a portaria que está na prefeitura? Se a unidade pegou coronavírus, afasta aquela pessoa que pegou, né, o servidor que pegou, por 14 dias, vai até o posto, pega o atestado, vai lá e fica 14 dias em casa. Mas a convivência que ele teve com os outros servidores, que é em torno de 10 servidores, 11 por unidade, depende do tamanho da unidade, eles não estão afastando os outros, eles só estão indo lá fazendo uma higienização, que eles falam que é uma higienização, como que fala? Contemplada pelas diretrizes do OMS, isso é que o prefeito fala na televisão, mas a gente que está lá vendo o dia a dia do povo e dos servidores também, a gente vê que não é isso, fazem uma limpeza meia boca, inclusive as próprias meninas que estão fazendo a limpeza, às vezes não tem nem a proteção, não tem nem o EPI, né? E os outros servidores estão lá, que tiveram contato com aquela pessoa, continuam lá fazendo atendimento ao público. Então, eu não entendo isso. Eu estou cansado de ligar para as igrejas e brigar, tem que fechar, tem que... Não, esses servidores têm que ir para a UBS, eles falam assim, os que tiveram contato. Mas eles chegam na UBS, o pessoal da UBS fala que não tem nem a testagem para eles, quanto mais para os outros, e eles ficam sem testagem, podendo propagar o vírus. Eu acho assim que... E aí não é culpa do servidor que está lá na UBS, coitado, né? Mas, assim, enquanto política pública, o que esses governos estão fazendo, para mim, é um absurdo, assim. Quem está um pouquinho por dentro, entendendo o processo e a metodologia que estão fazendo, eles mesmos estão ajudando, no meu ponto de vista, a disseminar o vírus, né? E aí eu queria que você também falasse, até que você também está no hospital, como que está a questão dos equipamentos públicos? Porque nos hospitais municipais, a gente está vindo reclamando que tem muito pouco EPI, né? E quando chega atrasado, chega depois de dias. Tanto é que eu acho que o Brasil é um dos países que mais estão infectando o servidor público, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, né? Seu áudio está chegando ruim para mim, desculpa. Eu não sei se é você ou se é o meu celular. Eu tô sentindo também já um chiado aqui, né?
Então, mas os EPIs estão chegando para os servidores? Melhorou? Melhorou? Ixi. Putz, mas tá bem ruidoso para mim. Eu não sei se é o meu celular que tá acabando a bateria, mas eu vou responder, vou tentar responder. Ok? Eu peguei o Brasil, infelizmente, não está fazendo rastreamento de contatos, que é base. Juliana, eu acho que a bateria dele, eu acho que não dá mais, né? Eu acho que eu não estou escutando nada, não sei o povo aí, né? Bom, eu acho que é bom terminar a live, né? Porque eu acho que essa era a última pergunta mesmo, e eu acho que a bateria dele pifou. É? Bom, gente, o Gerson deve estar escutando a gente, né? Ou vai escutar depois da live finalzinho aí. Eu queria agradecer muito o infectologista, o Gerson Salvador, né? Eu acho que ele deu alguns esclarecimentos, né? Então, o que o mandato vem defendendo na Câmara Municipal, que essa abertura é um crime e que ele falou que a possibilidade é grande realmente de a gente estar em um platô, mas que a gente aumente novamente o número de infecção e que a nossa visão que é um genocida, principalmente para o povo periférico, é bom escutar isso de um infectologista, que ele tem a mesma opinião que a gente, porque isso respalda cada vez mais a nossa combatividade lá na Câmara Municipal, né? E também, como eu acho que ficou muito claro nas respostas dele, quer dizer, na melhor das hipóteses, nós vamos ter uma vacina daqui a um ano, entre um ano e meio. Isso na melhor das hipóteses. Pode ser que a gente nem consiga, né, que essas vacinas dêem algum problema e ela não tenha o desempenho necessário, dê uma reação nas pessoas que estão fazendo a testagem aí ruim e que não vai poder disseminar isso para a grande massa, né? Então, é, vacina só entre e um ano e meio. E ele deixou muito claro também que não tem remédio, que existem vários remédios aí que ainda também estão sendo testados, mas ninguém sabe se vai chegar em uma conclusão, se vai chegar em algum medicamento que dê conta de matar esse vírus. Então, o caminho mesmo é isolamento social, não tem jeito. Sem isolamento, como ele falou, a probabilidade é de aumentar o número de infecção. E que a gente deve ser, dentre logo, né, até agosto, se bobear, vamos passar os Estados Unidos e vamos ser o país, né, com o maior número de mortos e de infectados do mundo, o epicentro do mundo, tudo encaminha para ser o Brasil por conta aí do presidente que a gente tem, um presidente genocida, né, que fala que isso é uma gripezinha, e infelizmente do Dória e do Bruno Covas, que acaba cedendo para o grande empresariado e que está preocupado só de proteger a classe A e B e deixando os pobres da periferia aí a sorte só de Deus, né? Então, o isolamento é necessário, por isso nosso mandato vai continuar batendo na tecla que tem que ter o lockdown, tem que ter o tranca-rua, e não é só o tranca-rua, porque seria hipocrisia falar só de tranca-rua, tem que ter tranca-rua e tem que dar uma renda para o povo. E fora dar uma renda para o povo, tem que ter linha de crédito para o micro, pequeno e médio empresariado, comerciante, porque esses é que dão a grande maioria, esmagadora maioria de emprego para a população, não é o grande empresariado. Então é muito importante salvar a micro, a média, né, e a pequena empresa, e para isso tem que ter linha de crédito com juros baixíssimos para que essas pessoas consigam manter os seus negócios. A gente não pode deixar quebrar os negócios, os pequenos, o micro e o médio negócio aqui no Brasil, principalmente, tá bem? Então, essa eu acho que acaba sendo um pouco a conclusão, um pouco da conversa aí com o Gerson, né, do infectologista, e já as questões que a gente já vinha defendendo e que nós vamos agora continuar defendendo mais firmemente, porque a coisa está se agravando, tá bom? Então, 6 horas da tarde, às 18 horas, a gente vai ter uma outra live, né, com o Galo, que ele trabalha como entregador, né, de bike, né, de bicicleta, entregar alimento, e ele faz parte aí do Antifa, né, do coletivo aí antifascista,
Então a gente vai bater um papo com ele para entender. Eles fizeram uma manifestação há poucos dias atrás na Avenida Paulista, que ganhou bastante repercussão. A gente quer entender como é a vida deles, quais as reivindicações e como que a pandemia está atingindo aí esses grandes guerreiros aí que fazem essas entregas dia a dia aí para a população, tá bom? Então espero você às 18 horas aqui nas minhas páginas, tanto no Instagram como no Facebook, tá joia? Um abração, até mais tarde.